Queridos irmãos, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3. Nós estamos estudando e vamos concluir essa playlist do livro de Romanos. Um bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado, na internet. Que Deus abençoe também a sua vida. Aproveite esse momento e compartilhe com outras pessoas também, para que outros possam derivar proveito do mesmo material que você está tendo aqui. Eu quero começar falando, nesse texto de Romanos, capítulo 3, acerca daquilo que nós já começamos a falar há 2 ou 3 domingos atrás. Os irmãos se recordam que aconteceu assim. Obrigado, varão. Deus abençoe. Obrigado. Romanos, capítulo 3. A epístola de Paulo aos Romanos trata de um assunto muito importante, irmãos. E a epístola de Paulo aos Romanos, ela é a minha epístola preferida. E eu vou explicar por quê. Ela é, na verdade, um dos motores que movem a teologia da Reforma Protestante. Paulo é o único apóstolo que faz a apresentação da doutrina da graça e da corruptibilidade humana no tom que aparece em Romanos. É mais ou menos assim: se nós não tivéssemos toda a Bíblia, mas tivéssemos o livro de Romanos, seria o suficiente para compreender a salvação e a graça de Deus. Então, um livro muito importante. Prestem bastante atenção a cada semana que nós estaremos trabalhando o livro de Romanos. Vocês se lembram que no capítulo 1, nós falamos sobre os gentios. Paulo tem vontade de visitar Roma. Ele sabe que Roma tem uma igreja cristã e Paulo tem muita vontade de ir para Roma para conhecer essa igreja, porque ele ouve falar que a fé dos romanos é muito fervorosa. E Paulo, ele derivava um prazer violento em pregar a palavra de Deus e ver as pessoas caminhando na fé. Então ele queria ir para Roma de qualquer jeito. Só que ele também sabe que os cristãos em Roma enfrentam muitas dificuldades. Entre elas, o poder da corrupção humana demonstrado pelos gentios. Era muito grande a corrupção em Roma. Eu até citei que você pode depois assistir, né, o filme na internet, pega lá o Império Romano, que aí você vai perceber que interessante. A corrupção em Roma era terrível. E a corrupção em Roma, ela estava ligada à idolatria. Como a cultura havia se fundido com a Grécia, havia um panteão de deuses greco-romanos, e esses deuses, eles muitas vezes tinham em seus cultos de adoração orgias sexuais. Chegou um momento que relata a história que havia templos onde haviam mais de 1000 prostitutas cultuais.
Então, era muito voltado para isso. Então, Paulo ele traz o capítulo 1, e principalmente a partir do versículo 18, ele fala que não dá para desculpar o ser humano, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento acerca de Deus, porque Deus colocou nele o seu conceito moral. E então Paulo trata isso no capítulo 1. Paulo sabe que essa carta também é lida aos judeus. Então agora no capítulo 2, o que é que ele faz? Ele vai mostrar que por conta da impenitência dos judeus, eu vou ler na tradução Almeida Revista Corrigida, tá, varão? Que aí você pode colocar lá para os irmãos. Aí no capítulo 2, ele mostra que a impenitência dos judeus, ela realça a justiça do próprio Deus. Ou seja, os judeus, eles olhavam para os gentios como se eles fossem superiores, como se eles fossem melhores. E Paulo diz, não. Vocês também têm os mesmos problemas dos gentios. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito simples essa conta. Onde existem pessoas, tem problemas. Onde existem pessoas, tem problemas. Só não dá problema, sabe quem? Onde tem pessoa que não dá problema, sabe aonde que é? No cemitério. Lá não dá problema de jeito nenhum, porque o cara está morto. Mas vivo, sempre vai dar probleminha aqui, um probleminha ali. Então Paulo fala para os judeus, olha, vocês também estão achando que eu estou criticando os gentios, só que vocês também são iguais. Vocês têm os mesmos problemas dos gentios, salvo que eles não praticavam orgias sexuais no templo, mas como seres humanos, eram todos iguais. Então isso aqui é muito importante, irmãos, para você amadurecer um pouco mais. Pense comigo. Você deve compreender que na igreja de Jesus tem problemas. E você não deve, por exemplo, ter aquele conceito infantil de dizer, ah, não, mas está vendo? Olha só, aconteceu na igreja. Mas vai acontecer mesmo. Paulo está escrevendo para uma igreja. E quando nós continuamos, pegamos as cartas de Paulo aos Coríntios, nós percebemos algo muito mais sério. Percebemos uma igreja cheia de problemas. Então nós precisamos ter um conceito um pouco mais maduro e, como eu sempre tenho ensinado, cuidar de nós mesmos, da nossa espiritualidade. Deixe os problemas dos outros, porque você tem problemas parecidos. Lembram que eu falei a semana passada sobre a questão do espelho? Sempre que você está apontando o problema do outro, você está se olhando no espelho porque você tem os mesmos problemas. Ah, mas eu não tenho o mesmo pecado dele, mas tenho os mesmos problemas. Por que você tem os mesmos problemas? Porque o conjunto de problemas é pecado. Então você pode não ter uma parte, mas você tem a outra. E agora ele chega no capítulo 3. E ele começa assim. Qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Lembrem-se, irmãos, um outro detalhe para você entender a Bíblia. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, tá? Então é interessante isso. Por quê? Porque o Paulo faz uma pergunta: qual é logo a vantagem do judeu? Ou seja, então para que serve o judeu? Paulo está fazendo essa pergunta porque ele está vindo do capítulo 2. E o último versículo diz assim, ó: mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão é a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo aqui, praticamente, ele dá uma espécie de desqualificada no judeu. Só que Paulo sabe muito bem que os judeus eram o povo escolhido de Deus, né? E Paulo fala assim, então o judeu é quem é no coração. Aí depois ele volta, agora que ele entra no 3. Já que eu disse que judeu é o que é no coração, e a circuncisão também é no coração, aí é que ele pergunta, então para que serve ser judeu? Será que existem quaisquer benefícios especiais da parte de Deus para os judeus? E aí, ele diz assim, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Perceba, Paulo diz, o judeu é aquele que é no coração. Mas Paulo está falando também com pessoas que são judeus. Uma coisa que é muito interessante nas mensagens do apóstolo Paulo é isso. Paulo ele faz um posicionamento e ele já corrige qualquer pensamento errado que a pessoa pode ter. Logo na seguinte fala. Porque normalmente, às vezes, nós somos assim, né? De repente, poderia o pessoal sair dizendo assim, mas então, Paulo está dizendo que ser judeu não vale nada. Ele próprio era judeu. Então, ele fala que existe uma circuncisão do coração, existe um judeu do coração, mas, ao mesmo tempo, ele diz, então, para que ser judeu? Tem vantagem nisso? Sim, tem vantagem. Por quê? Ele diz que aos judeus foram confiadas, primeiramente, as palavras de Deus. O que quer dizer isso? Paulo está mostrando para eles que Israel deveria ser uma luz para as nações. E foi para eles que Deus deu as leis. Não foi para os gentios. Ou seja, então, tem alguma vantagem? Tem sim. Tem a vantagem de que esse pessoal estava mais próximo de Deus em um determinado momento da vida. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Paulo está falando aqui o seguinte, irmãos. Alguns judeus foram incrédulos. Mas por causa disso, as promessas de Deus na Bíblia ficaram invalidadas? Não, de maneira nenhuma. Será que porque alguns foram incrédulos, Deus vai quebrar suas promessas? Também não. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O problema não é com Deus, não é com as suas promessas. O problema é conosco. É isso que Paulo está mostrando. Então, seja judeu, seja gentil, o problema é o ser humano.
E aí no versículo 4 ele prossegue: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgados. Essa máxima, ela é muito importante, irmãos, e nós precisamos pegar isso para nós também. Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. É por isso que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, principalmente quando nós apontamos, né, o dedo para outras pessoas, conforme eu já citei. O único que é verdadeiro, irmãos, que está além de questionamento, se chama Deus. O restante, todos nós, conforme diz a Bíblia, a humanidade, né, tem problema com a mentira. Por mais certo que você ande, irmão, por mais certo que você ande, você de vez em quando mente. Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu minto também, né? Já mentiu alguma vez, Varão? Já, né? Varão. Pensando que é moleza. Já mentiu também, Varão? Já? Todo mundo mente. Então, o único que é verdadeiro é Deus. O versículo 5 diz assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. Paulo está falando aqui o seguinte, irmãos. O fato de nós deslizarmos, errarmos, quebrarmos a nossa fé em ocasiões, como nós vimos aqui no louvor, disse que isso realça a verdade de Deus e a sua justiça. É mais ou menos assim: se você tem um padrão de comparação, por exemplo, você tem uma pedra de ouro lapidada, reluz. Se alguém chegar com uma pedra comum e colocar ao lado, você consegue identificar que ela é falsa? Você vai dizer, claro, eu tenho um padrão. Assim acontece também, irmãos, com a nossa justiça e a justiça de Deus. Toda vez que nós nos pegamos pecando, todas as vezes que nós nos pegamos errando, o padrão é Deus. Então, isso só realça a justiça de Deus. Paulo diz, algumas pessoas falam que Deus é injusto se ele nos castigar. E ele diz, não. Quando ele diz aqui, falo como homem, ele está dizendo, de modo geral, o ser humano diz isso. Deus é injusto por nos castigar. E Paulo fala, não tem injustiça da parte de Deus. Veja o versículo 6. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, Deus não é injusto quando ele diz que vai trazer uma punição. Existe um padrão de Deus. Deus, ele está além de nós, Deus é transcendente, e o ser humano é, por natureza, um pecador. Então, se Deus não tiver
um padrão de justiça, como que ele vai julgar? Como que ele vai condenar? Imagine em um tribunal humano. O juiz, ele deve seguir algumas leis para condenar ou absolver. E Deus? Deus também trabalha da mesma maneira, irmãos. É por isso que quando nós começamos a compreender a Bíblia, nós realmente podemos entender que o que Deus faz nesse aspecto é para o nosso próprio bem. É para que eu e você vejamos, opa, eu estou pisando na bola aqui. Então você corrige o seu curso e volta ao padrão esperado por Deus. Quando eu digo padrão esperado por Deus, irmãos, é isso daqui mesmo. Porque se você for tentar entrar num padrão de Deus, do jeito que Deus é, primeiro que você tem duas opções. Ou você vai ficar louco, né? Ou você vai morrer frustrado. Porque imagine você chegar no padrão de Deus. Então Deus nos dá um pouquinho de referência para a gente poder compreender, e é o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 6. Deus vai julgar o mundo baseado, então, naquilo que ele apresenta para o mundo. Versículo 7. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? Olha só que interessante, irmão. Paulo disse assim: olha, toda vez que você mente, toda vez que você se pega errando, então a justiça de Deus é realçada. Porque você fala assim, puxa vida, isso aqui está errado. Ou isso aqui está certo. Ao Paulo agora ele diz assim, mas então se os meus problemas realçam a justiça de Deus, então eu estou tranquilo, eu posso pecar à vontade também. Porque toda vez que eu pecar, Deus está sendo glorificado. Você sabe que uma vez, tem uma linha aí, alguns irmãos que compreendem mal. E você sabe que uma vez eu fui em um congresso deles. É um pessoal meio ligado a uma igreja chinesa, sabe? E o chinês pregou isso aqui, ó. E o chinês falou, então, irmão, podemos pecar à vontade, para Deus poder ser glorificado. Eu falei, meu Deus do céu, o chinês está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Não, não é isso não. Olha só. Vamos ler o 8 para entender melhor o 7. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Então, Paulo está dizendo assim, ó, se vocês seguirem essa linha, né, de que eu vou pecar bastante, para Deus ser glorificado, Paulo diz que você vai chegar simplesmente em um lugar, na condenação. Ele fala, então a sua condenação é justa. Por quê? Porque todos nós, independente de quem somos, de fato, pecamos. E pecamos repetidas vezes. Mas você já imaginou o ser humano desenvolver um pensamento como esse? Como o irmão chinês pregou?
Posso ficar pecando à vontade, porque toda vez que eu peco, Deus é glorificado. E os irmãos chineses, todo mundo bateu palma. Opa, vamos continuar nessa linha. Não, irmãos. É por isso que Paulo diz que Deus é justo, quando Deus ele estabelece uma condenação. E isso é muito importante, porque conforme a gente for caminhando no capítulo 4 de Romanos, depois, você vai perceber que Paulo fala, olha, tem condenação sim, mas também tem a liberdade dessa condenação. Então, do ponto de vista de Deus, o mundo estava condenado. É o que Paulo está explicando. Do ponto de vista de Deus, ninguém pode se salvar, irmãos. Isso eu já expliquei também para vocês. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida de religiosidade por obras, achando que serão salvos por fazerem muitas obras. Exatamente por causa disso. Mas não. A humanidade estava debaixo de uma condenação. Mas Paulo vai mostrar que, apesar de tudo isso, apesar da ira de Deus ser justa, apesar de Deus ser glorificado quando nós olhamos o mundo, porque Ele vai resolver os problemas do mundo, Paulo diz, tem liberdade dessa condenação. E agora, ele passa a mostrar que todos os homens, todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Eu acho muito interessante esse capítulo 3 de Romanos, porque ele nos dá uma ideia, irmãos, que muitas vezes a gente não consegue ter, conceber o pecado de Adão no ser humano, que é a consequência do nosso pecado em si. Por exemplo, eu já usei essa ilustração em uma determinada ocasião. Se você pegasse uma criança, imagine ficção científica. Se você pegasse uma criança e colocasse essa criança dentro de uma nave espacial e mandasse ela lá para a Lua, acabou de nascer, e vamos imaginar que ela tem condições de crescer ali. Cresce e se torna um adulto. Não conheceu nada da Terra. É pecador? É pecador. Mas ele não fez nada que a gente faz aqui. Então ele pode ser salvo? Ele pode ser salvo? De que maneira? Ele só pode ser salvo se ele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Do contrário, o mais pecador de todos os homens está muito mais salvo do que ele. Porque o que salva não são as obras. O que salva é a graça. Essa é toda a diferença que nós precisamos compreender. Porque vocês têm uma ideia religiosa de que o bonzinho vai para o céu, o malzinho vai para o inferno, e o mais ou menos vai para o purgatório. Né? Essa foi a concepção que nós aprendemos na nossa herança. Então, irmãos, imagina Deus trabalhar de uma maneira como essa. Qual é o critério para ser bonzinho? O bonzinho é o que faz o quê? É esse que entrou na nave espacial, foi para a Lua e ficou lá?
Talvez seria um critério. E o mal faz o quê? Quem está compreendendo essa linha de raciocínio? Ou seja, pensa junto comigo, irmãos. O ser humano, ele está corrompido desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Já nasce corrompido. Isso na teologia reformada, nós chamamos de estado de depravação total. E é exatamente isso que ocorre. O ser humano nasce nesse estado. Então você olha aquele bebezinho lá, aquele bebezinho, do ponto de vista de pecado adâmico, ele é tão pecador quanto você. Estão compreendendo? Porque tudo isso daí são coisas que nós desenvolvemos na cabeça. Ah, não, esse bebezinho aqui, puxa vida, morreu o bebezinho. Mas esse bebezinho era inocente, não tinha pecado, virou anjinho, né? É assim que a gente cresceu ouvindo. Não, irmãos. Vai ser ressuscitado, vai ser salvo à base do sacrifício de Jesus. Juízo final. Igual nós aprendemos a semana passada. Está claro para os irmãos até aqui? Sem dúvida. Então, todos nós somos iguais perante Deus, perante o pecado. Todos nós somos iguais. E agora Paulo começa no versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dante demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então Paulo diz, não tem ninguém melhor nem pior. Você se lembra, né, que o problema que ele vem trazendo desde o capítulo 1, os gentios com a sua corrupção e os judeus também com a sua corrupção. Então agora ele diz assim, nós que somos judeus, no caso Paulo aqui é judeu, então nós somos melhores? Não. Todo mundo é igual. Existem, irmãos, graus de responsabilidade diferentes. Existe grau de responsabilidade diferente, mas todos somos pecadores. Tanto judeus como gregos. E isso, irmãos, também nos faz pensar em mais um detalhe. Em mais um detalhe. Você quer ver uma coisa? Olha o irmão Maurício lendo a Bíblia aí. Está lendo aí, né, irmão Maurício? Irmão Maurício? Acorda, irmão Maurício. Irmão Maurício. Quem você acha que peca mais? Eu ou você? O irmão está ruim do ouvido? Vou pegar o irmão João, então. Ô, irmão João, quem que você acha que peca mais? Eu ou o irmão? Errou, irmão. Sou eu. Sou eu. Sou eu que peco mais. Irmão. Tá meio ruim, né? Mas tá bom, mas tá compreendendo o sermão, né? Então tá bom. Meu irmão João, eu que peco mais. O senhor pode ter mais anos de pecado. Então o senhor tem mais janela de pecado do que eu. Mas quando eu chegar na idade do irmão, talvez eu vou ter mais pecado do que o irmão. E o meu pecado é pior. O meu pecado é pior, irmão. Porque, como eu ensino, toda vez que eu estou ensinando, se eu não tomo cuidado, eu vou pecando mais ainda. Entendeu? Conforme vocês vão aprendendo, você não peca tanto quanto eu. Mas sabe por que eu fiz essa brincadeira? A gente tem a noção, irmãos, de que isso também colocaram na nossa cabeça, tá? A gente tem a noção de que enquanto
os hormônios estão mais ativos no corpo humano, sejam eles masculinos ou femininos, relacionados à atividade sexual. Então, nós temos a ideia de que esse camarada, ele peca bastante. Não é assim? Então, por exemplo, você vai pegar o irmão lá com 80 e poucos anos, bonitinho, aí você fala, esse irmão aí nem peca mais. Né? Porque sua cabeça colocou que o pecado está relacionado ao sexo. Colocaram isso aí na sua cabeça. E Paulo vai mostrar que não é isso aí não. Né? Aquela senhora beata do círculo de oração, está lá o tempo inteiro. Aí você fala, puxa vida, se essa mulher não for salva, ninguém vai ser. Irmão, é mais pecadora do que eu e você. Sabia disso aí? Então, Paulo coloca todo mundo por igual. E é aqui que ele vai trabalhar agora. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Ou seja, não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Você já percebeu que nós temos a mania de nos escandalizar quando nós sabemos do erro do outro? Não é assim? Nós temos essa mania. E é engraçado, irmãos, porque nós nos escandalizamos com o erro dos outros e nós não paramos para verificar os nossos. Por exemplo, varão, você sabe que tem aquele irmão que já passava no bar de manhã, olhando se o bar estava aberto. Para quando ele voltasse da igreja, ele já parar lá no bar. Você lembra que existe isso aí? Aí eu pergunto para o irmão, será que esse irmão é mais pecador do que o irmão que não passa na frente do bar? Não, porque aquele já está passando na frente do bar, desejando beber. O outro, às vezes, está passando na rua, não olhou para o bar, mas olhou para a mulher do próximo. Só porque o próximo estava longe. Vocês compreendem, irmãos? É isso que Paulo quer que a gente compreenda. Esses dias eu estava vendo. Você sabe que o pessoal me critica muito na internet, né? Então, Rosário, eu sei. Você sabe. O cidadão, esses dias, falando da pregação que eu fiz aqui há pouco tempo atrás, que eu usei a ilustração de beber vinho e beber cerveja, né? Ele falou que eu estava incentivando a igreja a beber, a tornarem-se beberrões. Já pensou, Varão? E se o irmão do bar tivesse aí, Varão? Meu Deus do céu. Então, queridos irmãos, eu preciso que você compreenda isso. Isso aqui eu preciso que você compreenda. Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Não tem ninguém bom. Talvez você olhe para você e você às vezes fica até meio com vergonha de você. Né? Aí você fala assim, puxa vida, mas fiz isso errado, que coisa, meu Deus do céu. Aí você está lá, você para, pensa, perde noite de sono às vezes. E aí você pensa, ai, os irmãos da igreja, os irmãos que estão aí me assistindo pela internet, puxa vida, eles não têm esse mesmo problema. Irmão, engano seu. Você tem um. O outro tem outro. O outro tem outro, de modo que estamos todos no mesmo barco. Quem compreendeu o que eu estou falando? Pecado é igual o dedo das mãos. Você tem 5, quer dizer, tem um cara que tem só 4 e quer ser presidente. Você tem 5 dedos, mas nenhum deles é igual.
Concorda? Assim é o pecado da humanidade. Então, quando Paulo está tratando aqui de pecado, Paulo pega um coletivo e traz para o individual. Deu para os irmãos entender essa frase? Essa frase aqui é importante. Quando Paulo trata do pecado, Paulo pega o coletivo, os pecados comuns ao homem, e transforma isso no pecado. Ficou claro para os irmãos? Deu para entender isso? Então vamos prosseguir. Aí ele diz assim, versículo 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí você diz, mas eu estou buscando a Deus. Eu estou tentando entender a palavra de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer? Não. Paulo diz o seguinte, irmãos, presta atenção nessa frase aqui. O que Paulo está dizendo é que nenhum homem na terra conseguiu seguir as veredas de Deus. Nenhum. Só Jesus. Por mais que a lei encabestrasse o homem jamais conseguiu seguir as veredas de Deus. E tampouco deseja fazê-lo. Tampouco deseja fazê-lo. Você quer ver uma coisa interessante? Pensa no que você mais gosta de fazer. Qualquer coisa. Seria melhor você estar na igreja ou estar fazendo isso aí que você gosta? Não vale bar, hein, varão? Seria melhor... Por isso que falou, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por isso que tem o texto aqui, ó. Vocês compreenderam a ilustração? Né? Já pensou? A coisa que você mais gosta de fazer. Ou vir para cá aprender a palavra de Deus. Você vai falar, claro que é o que eu mais gosto. Por exemplo, nesse momento, se alguém te desse a opção, você que gosta de uma boa praia, domingão, tudo acertado para você ir para a praia. Está tudo certo, carro abastecido, sol, às mil maravilhas. Você pensa na igreja nessa hora? Né? Mas nem pensa, o quê? Sério? Carro abastecido, com tudo pago. Tô lá. Deixa comigo, eu vou. Vocês estão compreendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que você não pode ir. Deve ir quando puder. Mas o que Paulo está dizendo é assim, ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus e tampouco deseja fazê-lo. Não segue e não quer fazer. A gente quer fazer o que é errado. Sempre é assim. Por quê, irmãos? O pecado é como se fosse o ímã. E nós como se fôssemos um pedaço de metal. Ferro. Então, se você colocar um ímã bem forte aqui e um pedaço de metal aqui, o ímã vai fazer isso aqui com ele, vai puxar. Não é assim? Assim é o ser humano. O ser humano só pensa em pecar, irmão. O irmão que falar para mim que não, eu vou lá para o versículo 4 de novo. Seja Deus verdadeiro e todo homem seja achado mentiroso. É por isso que eu detesto a hipocrisia religiosa. Por causa disso. Porque tem muita gente que ele está condenando o outro porque ele não está podendo fazer aquilo. Olha lá, o irmão foi para a praia ao invés de ir na igreja, tá vendo? Desse jeito. Desce o carro para ele com o tanque cheio para ver. Ele ia do mesmo jeito.
Vocês compreenderam o versículo 11? Ninguém jamais seguiu as veredas de Deus. E tampouco tem esse desejo. O único que tinha esse desejo era Jesus, irmão. Só Jesus, porque era Deus. E ele não podia negar ele mesmo. Só ele. Nós só queremos nosso próprio desejo, nossa própria vontade. E é interessante, né? A questão religiosa, porque nós queremos nosso próprio desejo, queremos nossa própria vontade, e depois nós simplesmente pedimos perdão para Deus. Né? Senhor, me perdoa por esse pecado. Deus perdoa. Mas se a gente parasse para buscar um pouquinho mais a vontade de Deus, talvez a gente conseguia, pelo menos, resistir um pouco mais. Não estou dizendo que você não ia pecar, podia até pecar. Mas pelo menos ia dar uma, né, trabalhada em cima disso. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Irmãos, todos se extraviaram. Por que todos? Porque nós estávamos em Adão. Quando Adão se extraviou, todos nós somos extraviados. E aí ele diz que em parte alguma da terra existe uma pessoa que faça tudo direitinho. Lugar nenhum da terra. Você está entendendo por que você não precisa se sentir o mais culpado de todos os homens? Você está entendendo por que você pode acreditar na graça de Deus para a sua salvação? Porque se você, irmão, tentar fazer para a sua salvação, a Bíblia diz que é apenas trapo de imundície. Você não vai chegar em lugar nenhum. Todos se fizeram inúteis. Ou seja, aqui ele está dizendo assim, que todos caíram no erro. Todos deixaram de fazer o que é verdadeiramente útil. Todos caíram em pecado. Versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Paulo pega aqui, irmão, o maior pecado do ser humano. O maior pecado do ser humano. E é engraçado que é por isso que seja Deus verdadeiro mesmo, e todo homem seja achado mentiroso. O Paulo diz aqui, irmão, a sua garganta é um sepulcro aberto. O que é isso? Sepulcro, não é? Um local onde enterra, cemitério, caixão. É limpo ou é sujo isso aí? É sujo, né? O que Paulo está dizendo é exatamente isso, irmãos. Que o ser humano em si, ele exala sujeira do seu coração através da boca. É isso que acontece. Ele exala a sujeira do coração através da boca. E a sua língua é uma peçonha de áspides. Isso quer dizer, irmãos, o seguinte: a gente usa muito bem a língua para falar mal dos outros, né?
A gente sabe usar a língua para falar mal dos outros, que é uma beleza. Então, Paulo diz, olha, isso aqui é um grande pecado da humanidade. E disse que debaixo dos lábios existe um destilar de veneno. Você já percebeu, irmão, que é difícil você encontrar alguém que consegue usar a língua como meio de conciliação em determinados conflitos? É difícil. Por quê? É como disse Paulo aqui. A garganta profere sujeiras que vêm do coração humano. E a língua só sabe falar mal dos outros. Vocês entendem por que eu dou tanta ênfase neste assunto sempre que eu prego? Por causa disso, irmãos. E todo ser humano é assim. É o que Paulo diz. Sua boca está cheia de maldição e de amargura. Não é bom quando você está perto de alguém que te traz palavras de bênção? Agora, é péssimo quando você está perto de alguém que só reclama, que só produz maldição naquilo que fala. Mas Paulo diz que o ser humano é assim. Você consegue compreender o que eu comecei falando? Que Paulo pega o pecado coletivo, ele pega todos os pecados, e ele traz e fala que existe o pecado. O pecado. Entendeu? E ele prossegue, versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Esse é o ser humano. Onde ele passa, ele deixa uma miséria. Para prestar atenção, irmãos. Hoje nós vivemos em um mundo que progrediu bastante, não é verdade? Nos trouxe, inclusive, muito mais comodidade. Mas, pare e pense comigo qual é uma das maiores reclamações hoje, né, das nações mais desenvolvidas. O aquecimento global, não é? Que eles dizem que está fazendo mal para o planeta. Pandemias de toda a espécie, como nós estamos vendo agora, não sei se vocês sabem, mas já tem uma outra pandemia que está aí começando a se espalhar pelo mundo. E eles estão chamando de varíola dos macacos. Alguém já ouviu falar isso daí? Alguns irmãos. Pois é. Isso aí, se eu não me engano, da última vez que eu vi, parece que já estava em 70 países. A varíola foi erradicada do Brasil na década de 70. É muito estranho que agora a varíola apareça novamente, simplesmente, em vários países do mundo. Não acha? É o rastro do homem, irmão. É só miséria. Onde o ser humano põe a mão, você pode ter certeza que vai ter problema. Sempre vai ser assim. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles são ligeiros para matar. Onde eles passam, deixam miséria. E o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não estão nem preocupados com o que Deus pensa a respeito deles. Eles não estão preocupados com isso.
Eles estão preocupados, muitas vezes, em ganhar dinheiro. Estão preocupados em deixar, talvez, um mundo mais rico deles para os seus herdeiros. Esse é o ser humano. E aí continua o versículo 19. Paulo nos diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora Paulo, ele acaba de explanar o pecado, e agora ele diz assim, que existe um norte para a gente conhecer o pecado. E ele chama esse pecado, esse norte, de lei. Então o cidadão vai dizer, então quer dizer que se eu pegar a Bíblia, começar a ler a lei, e começar a ir tentando praticar essas obras aqui da lei, então eu vou ser o bonzinho. Paulo disse também não. Porque no versículo 20 ele diz, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Parece complicado, mas se você fizer o caminho reverso, isso aqui só tem um nome. Chama-se graça. Não adianta você pegar a Bíblia, irmão, entrar para o mosteiro e falar, agora eu vou ler tudo que está aqui, vou viver tudo isso daqui. Primeiro que você não vai conseguir. Segundo que você vai se frustrar. E terceiro que você não vai ser salvo por isso. Você só vai poder ser salvo pela justificação em Cristo Jesus. Só. Fora isso, não tem como. E agora, a partir do versículo 21, Paulo vai explicar como é que se dá essa justificação. E ele diz no versículo 21 agora, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por isso é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Irmão, nota que interessante agora. Paulo traz o capítulo 1, gentios, vocês estão todo mundo condenado. Traz o capítulo 2, judeus, todos vocês também estão condenados. Traz o capítulo 3 e fecha todo mundo dentro do mesmo balaio e diz, então está todo mundo condenado. Eu fiz uma ilustração interessante aqui a semana passada. Eu disse, por exemplo, se esse grupo aqui fossem os judeus e esse grupo aqui fossem os gentios, nós conseguiríamos discernir facilmente, porque todos estão sentados aqui. Mas, se eu pegasse uma bata branca e desse para todos vocês e falasse assim, ó, pode sentar onde vocês quiserem, como é que eu ia discernir o judeu e o gentio? Não teria condições. Então, Paulo fala exatamente isso. Que judeus e gentios, todos estavam condenados. Mas agora, Deus mostrou um caminho diferente para o homem, que não é a obra da lei. A lei, irmãos, é mais ou menos assim. Nenhum ser humano consegue cumprir, nem conseguirá. O único é Jesus. Então, para que Deus dá a lei? Aí é que está o ponto. É mais ou menos assim. Eu digo para você, ó, nossa meta é chegar na Lua. Ah, então tá bom, vamos para a Lua.
E aí eu falo, só que nós vamos de moto. É possível? Não vai chegar nunca. Assim é a lei. Mesma coisa. Ó, a lei está aqui. Mas é possível seguir? Não. É você tentar ir de moto para a lua. Então Paulo fala, já que não dá para ser salvo dessa maneira, Deus mostrou um caminho diferente para nós que somos judeus, que estávamos guardando a lei, e também mostrou um caminho diferente para os gentios que não conheceriam a lei. Ou seja, esse caminho é um único. E é por isso que Paulo diz que foi manifestada a justiça de Deus. Por quê? Foi a maneira mais justa que Deus teve para salvar o homem, baseado na fé. Baseado na fé em Cristo. Por guardar a lei não dá. Por ser judeu não dá. Por ser gentil não dá. Mas espera aí, tem um denominador comum. Tem algo que agora me indica a salvação, que é Jesus Cristo. Tanto para o judeu, quanto para o grego. E o versículo 23 explica isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós fracassamos, erramos e nos afastamos de Deus. O ideal de Deus não é o nosso ideal. É por isso que o texto é muito claro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, nós perdemos aquela glória que Deus tinha sobre o homem. Caímos. Essa é a doutrina da queda que eu já ensinei. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados. Eu já expliquei a doutrina da justificação. Já expliquei isso aí. Funciona assim, ó. Você pode ser justificado de uma dívida. Significa isso que a dívida não existe? Ela existe, mas está justificado. Você não precisa pagar. Tá bom? Assim aconteceu com os nossos pecados. O pecado existe? Existe. Mas ele está justificado em Cristo Jesus. Salvos pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu sempre digo, irmãos, e eu insisto nisso, que a salvação, ela não é tão complicada quanto a religião colocou para vocês. Nota, Paulo mostra as atrocidades humanas, mas aí diante das atrocidades humanas ele diz, espera aí, existe um caminho para corrigir isso. E esse caminho é Cristo. É por isso que quando nós dizemos que a pessoa deve aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é exatamente o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25 agora. Ao qual Deus propôs
para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus agora pode receber os pecadores. Através do quê? Através da morte sacrificial de Jesus. Essa ilustração que é dada aqui, que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, aqui o apóstolo Paulo ele nos faz lembrar o momento que o sumo sacerdote ele entrava no templo uma vez ao ano e ele aspergia sangue sobre a tampa ou propiciatório da Arca da Aliança. E os pecados do povo eram perdoados. Então, Paulo nos diz aqui exatamente a mesma coisa. Jesus tirou completamente os nossos pecados. E nós devemos valorizar isso. Aí o versículo 26 está escrito: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você percebeu que interessante, irmãos? Pode parecer, do ponto de vista humano, injusto o que Deus faz. Mas do ponto de vista humano é injusto, sabe por quê? Porque nós temos uma justiça diferente da de Deus. A nossa justiça é completamente diferente da justiça de Deus. Deus justifica um criminoso. Mas nós queremos que o criminoso seja preso. Não é? Notem que isso nos mostra o quê? Que embora nós tenhamos muitos pecados, uma vez que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi inocentado ou justificado desses pecados através da fé em Cristo. Versículo 28, agora o apóstolo Paulo nos traz uma conclusão. 27, desculpa. Onde está logo a jactância? Ou o orgulho? É excluída. Pela lei das obras? Não. Mas pela lei da fé. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nesse versículo? Onde é que está o orgulho de se guardar a lei? Adianta alguma coisa? Não. O que adianta é a lei da fé. A fé em Cristo Jesus. Ou seja, se você não exercer esta fé desta maneira, tudo o que você fizer estará fora do contexto de salvação da graça de Deus. No 28, ele diz: concluímos, pois, veja, ele fez toda uma explanação. Ele veio do capítulo 1 até o capítulo 3. Gentios são pecadores, os judeus são pecadores, o pecado de todo mundo é igual, mas tem uma solução. A solução é Jesus. E ele traz agora a conclusão para esse capítulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Algumas pessoas fazem confusão quando se trata disso. Ninguém está dizendo que você não deve fazer boas obras. Até porque é um costume de todos aqueles que já foram justificados
fazer boas obras. Porque o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. O que Paulo está nos dizendo aqui, a conclusão dele, é que a justificação, ela não depende de obras. Deus vai falar assim, eu vou justificar aquele ali porque ele é bonzinho, ele faz sopa para o pobre, ele faz um monte de coisa, vou justificar ele. Não. Vou justificar ele porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É assim que Deus justifica. A partir daí, o justificado, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele. E ele vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Vai se tornando uma pessoa que tem uma visão mais de Deus para com o próximo. E aí, no versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, que são os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela nossa fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Olha só. Deus justifica o judeu sem precisar da lei. Ele justifica o gentio sem precisar da lei. Então, Paulo diz, para que serve a lei? Aí é que está o ponto. Estabelecemos a lei. Ou seja, quando nós olhamos para a lei, olhamos para Jesus, nós podemos saber que, embora condenados por lei completamente estabelecida, porque a lei mata, que é a letra da lei, mas o Espírito vivifica. Então, a lei é estabelecida diante do homem para mostrar ao homem que o homem é pecador. Mas o homem não precisa se assustar, porque agora nós fomos justificados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês perceberam como seguir a Jesus é mais fácil do que seguir uma religião? Vocês perceberam como ser salvo em Cristo é mais fácil do que tentar ser salvo na religião? Agora você pode olhar para a lei e dizer assim, realmente, eu sou pecador. Piso na bola. Mas você olha para a justiça de Deus. Deus tornou você justo. Não por causa da lei. Não por causa dos seus belos olhos azuis. Deus tornou você justo por causa da sua fé em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos guardar a nossa fé. Paulo, quando foi morrer, ele disse, eu guardei a fé, combati o bom combate. É essa fé salvadora que vai ajudar você. Não adianta superioridade religiosa. Mas eu sou evangélico. Isso é besteira. Os caras também diziam, eu sou judeu. Paulo falou, isso é besteira. Mas eu sou isto, sou aquilo. Paulo diz, isso é tudo besteira. O caminho é um só. Jesus. Se você fizer uma conta, então, você vai entender muita coisa interessante nesse aspecto aí, em relação a cristianismo, em relação à salvação. Você vai compreender, como disse o apóstolo Paulo,
que Cristo veio para salvar o mundo e os pecadores, dos quais, disse ele, eu sou o principal. Você vai compreender que você não é pior, você também não é melhor do que ninguém. Você vai compreender que você é apenas um ser humano. Um ser humano com emoções. Um ser humano que erra. Um ser humano que acerta. Um ser humano que chora. Um ser humano que ri. Mas você é um ser humano. E você não é melhor do que o outro. E que a sua salvação está única e exclusivamente na justificação pela fé em Cristo Jesus. Jesus rabiscou a cédula que era contra nós, diz o livro de Colossenses. Antes de Jesus, irmãos, era assim, ó, tinha uma cédula, a lei. Tudo era pecado. Na cruz, ele pregou a lei dos mandamentos que consistiam em decretos. E apagou a cédula que era contra nós. Olha o que é graça. Lá na cruz, Jesus estava perdoando seus pecados. É por isso que eu sempre cito Romanos 8. Quem vai levantar uma acusação contra você? Você que é escolhido de Deus. Aquele negócio do diabo ficar tentando acusar, irmão, acabou. O diabo vai tentar acusar, o diabo tromba na cruz. Quando ele vai tentar te acusar, ele fala, epa, esse não dá. Olha lá, ele apagou todos os pecados desse aí. E o pior é que o cara cometeu outro pecado e ele apagou de novo. Toda vez que eu vou acusar o cidadão, o pecado está apagado. Esse é o Jesus que morreu por nós. Isso é a salvação pela graça. Aqueles que são acusados por Satanás são aqueles que não se encontraram com a cruz. Mas você que já se encontrou com a cruz de Cristo, já conheceu o Jesus que eu ensino aqui todos os domingos, você pode ficar tranquilo. Você está justificado pela fé. E essa justificação vai produzir na sua vida boas obras. Fique tranquilo. Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, irmãos. Uma coisa que eu acho interessante na religião é a pressa religiosa. Religião tem muita pressa. Irmão, fica tranquilo. Até você morrer, dá tempo. Mano, saber disso aí? Até morrer vai dar tempo. Fique em paz. Eu sempre digo, vai tentando caminhar melhor, tal. Mas até você morrer, você está justificado. Vai dar tempo. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês.